falando esse ano sobre o amor nas células, amém? Aprendendo sobre o amor, e esse mês vamos continuar falando o amor, um caminho sobremodo excelente. E sabe, queridos, nós precisamos resgatar esse amor do tipo de Deus no nosso coração, amém? Há uma profecia, nós gostamos muito de profecias do bem, mas há uma profecia do mal, né? Que no final dos tempos, o amor de muitos, da igreja, se esfriaria. Mas nós podemos escolher ficar fora dessa profecia, amém? E fazer parte de uma igreja que ama. Porque sabe, queridos, diante de todas as coisas, o que vai prevalecer e fazer a diferença na nossa vida é o amor. É o amor a Deus e o amor uns pelos outros. Porque quando nós andamos em amor, nós começamos a experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Porque o amor de Deus derramado nos nossos corações vai nos conduzir a viver uma vida extraordinária. Quantas dores, quantas lutas, quantas tristezas, quantas frustrações. Quem sabe você hoje está com o teu coração apertado, sofrendo diante de uma situação, e quando vai se investigar aquilo, você vai ver que a fonte daquele problema, em algum momento, foi a ausência de amor. Alguém falhou conosco. Às vezes no nosso entendimento parece que Deus falhou conosco, porque não ouviu o nosso clamor. Mas quando nós escolhemos andar em amor, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida começa a experimentar coisas diferentes em Deus, amém? Começamos a viver coisas diferentes. Quantas dores dentro do lar, por causa do egoísmo, porque nos tornamos amantes de nós mesmos. Mas quando há o amor de Deus fluindo dentro da nossa casa, então as imperfeições são cobertas. Porque Provérbios diz que o amor cobre uma multidão de pecados, de imperfeições. Quando um lar anda em amor, é como isso. É como as águas que cobrem o mar. Quando você está lá diante do mar, você consegue enxergar a profundeza do mar e as imperfeições do solo? Não. Quando os teus olhos olham, ai meu Deus, estão soltando rojão. Rojão do bem, rojão do mal. Sério? Sério mesmo? Ai meu Deus. Puxa vida. Acho que nós vamos precisar andar mais no amor então. Puxa vida. Oh Deus. Oh Deus. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Hoje eu estava comentando com o pastor antes de vir para cá. Me perdoe se você está celebrando esses tiros, né? Talvez tenha pessoas aqui celebrando. Nós estamos chorando. Mas eu estava falando para o pastor, com certeza, aqueles amados irmãos e o povo desses países vizinhos nossos que hoje estão sofrendo, com certeza eles nunca imaginaram que eles chegariam numa situação como aquela, porque eu tenho certeza que se eles imaginassem, eles não teriam feito o que fez. Nós nunca conseguimos imaginar, né? Então que o Senhor tenha misericórdia para que daqui a um tempo nós não estejamos vivendo o que eles estão vivendo hoje, porque hoje, né, nós não conseguimos imaginar que poderia acontecer essas coisas
que vão acontecer. Fatalmente vão acontecer. E a nossa fé vai precisar estar firmada no Senhor. Amém, queridos? Deus do céu. Então, amados, quando nós vivemos em amor, nós não pensamos no que é melhor para nós. E nós não tomamos decisões pensando naquilo que achamos ser o melhor para nós. Mas as nossas decisões são pensadas no que é melhor para o outro. Isso é o Evangelho. Quando nós pensamos o que é melhor para o outro, ou quando nós somos capazes de morrer para nós mesmos, para que outro possa viver um pouco melhor. Quando uma esposa decide morrer para si, para que aquele esposo, às vezes com tantas limitações aos olhos dela, possa viver num lar abençoado. Então a glória de Deus cobre aquele lugar, por causa da decisão daquela mulher. Quando aquele esposo decide a morrer para ele mesmo, para aquilo que ele pensa ser o projeto de uma mulher ideal, mas ele escolhe morrer e amar aquela mulher, do jeito que ela é, então a glória do Senhor cobre aquele lugar, e aquele lar é abençoado. Amém? E isso para os pais, e isso para os filhos, e isso para a igreja, irmãos. Quando nós escolhemos amar os nossos irmãos e suportar, como diz Paulo, suportai-vos uns aos outros em amor. Quando o meu coração está cheio de amor, então as imperfeições não me incomodam, não me atrapalham. Porque eu ando num modo sobre-excelente, num outro nível eu ando. Mas quando falta amor, às vezes uma pedrinha tão pequena, uma situação tão insignificante, um erro tão pequeno, se torna motivo de discussões, de brigas, de rejeições, de abandono, de paralisia, de pecado, de maldição, porque faltou amor. Mas quando eu ando em amor, aqueles erros estão ali? Sim. As falhas estão ali? Sim. As limitações estão ali? Lógico que estão. Amar não é ser lunático. Amar não é cego, como diz o mundo, o amor é cego. Não, o amor é luz, porque o amor é Jesus. E Jesus é a luz do mundo. A questão é que quando eu estou na luz e vivendo o verdadeiro amor, eu olho para aquilo com os olhos de Jesus e não com os meus olhos. E talvez diante dos meus olhos há uma reprovação, mas diante dos olhos de Jesus há misericórdia e perdão. Diante dos meus olhos é digno e merecedor de justiça, mas diante dos olhos de Jesus é digno de misericórdia e graça. Então o amor de Deus, e lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É isso mesmo, Romanos 5, 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, queridos, é incorreto, né? É antibíblico quando nós usamos expressões: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não amo mais, eu não quero mais. Isso é o oposto da cruz e da palavra, porque se o amor de Deus está dentro de mim, porque Deus é amor, diz o apóstolo João, Deus é amor e esse amor está dentro de mim, porque o Espírito Santo derramou, então eu suporto, eu posso, eu creio, eu acredito, amém? E se nós procurarmos inclinar o nosso coração
para aprender um pouco mais do amor, a nossa vida vai ser mais leve, mais fácil. Nós vamos viver vamos viver felizes no meio da luta. Porque os nossos olhos não estão postos no que falta, mas está posto no que tem. Já pensou? Se Deus olhasse para mim e para você com os olhos do que falta em nós, amém? Diga misericórdia. Pensou? Falta tanta coisa em nós, amém, irmãos? Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha no que falta, Ele olha o que nós temos. Porque nós somos filhos. Você sabe por quê? Tem aquela expressão de dizer assim, olha, não mexe com meu filho, viu? Porque é meu filho. Não, ninguém pode, eu posso corrigir o meu filho, mas os outros não. Por quê? Porque o outro está vendo o defeito dos meus filhos. Mas eu, quando eu olho para o meu filho, eu sei que tem os defeitos, amém? Em nome de Jesus, não seja um lunático. Mas eu sei das qualidades. Eu sei das coisas boas, e como um bom pai amoroso, como uma boa mãe amorosa, eu coloco tudo isso no equilíbrio e eu continuo amando e crendo que há esperança para o meu filho, amém? E continuo orando e crendo, porque eu consigo ver através dos olhos do amor, e talvez os outros estão vendo através dos olhos da justiça. Então nós precisamos crescer em amor, amém? O amor é um dom, nós podemos pedir Ele, Senhor, dá-me mais amor, derrama amor. O amor é um fruto que o Espírito Santo gera dentro de nós. Então nós podemos pedir, Espírito Santo, gera mais amor no meu coração para que eu possa suportar essas coisas. Suportar as aflições, as perseguições, as injúrias, as injustiças. Porque essas coisas nós iremos passar, amém, irmãos? Para amar pessoas que são difíceis de amar. Você conhece pessoas difíceis de amar? Meu Deus, parece um cacto, né? Você encostou, machuca. Não dá para abraçar aquela pessoa. Ela não sabe disso, porque normalmente quem é assim não sabe que é, né? E ainda reclama que ninguém ama, ninguém se aproxima, ninguém quer, ninguém, né? Ela não entende que ela é difícil de ser amada. Mas tem pessoas que é tão gostoso, não é, irmãos? Tão fácil de amar elas, não é? Mas nós precisamos desenvolver o amor de Deus, que ama aquele que é fácil de ser amado, mas também ama aquele que é difícil de ser amado, porque Deus ama aquela vida tanto quanto ama a outra. Amém? Então eu não sei se o que você tem dentro da tua casa, na tua história, no teu trabalho, no teu ministério, está sendo instrumento de Deus para te alegrar, ou está sendo instrumento de Deus para te santificar e fazer crescer em amor, amém? Às vezes Deus aproxima pessoas de nós, e situações na nossa vida, e nós achamos que é o diabo que enviou, né? Melhor que vá embora mesmo. Não, às vezes é Deus trabalhando em nós. Às vezes nós achamos que o problema é com Ele, não, o problema é conosco. Às vezes nós achamos que Deus está tentando fazer alguma coisa na vida dele através de mim, mas na verdade Deus está tentando fazer alguma coisa em mim, através daquela vida, me aperfeiçoando em amor, amém? Em misericórdia, em graça, em perdão, desenvolvendo em mim o caráter de Cristo, através daquela pessoa, através daquela situação, através daquela luta. E ter uma sensibilidade só é possível quando temos intimidade com o Espírito Santo. E Ele fala ao nosso coração, não, filho. Aprenda a lidar com essa pessoa. Aprenda a amar ela como ela é. Aprenda a aceitar as coisas como elas são. E creia que o amor de Deus é que é poderoso para mudar aquela pessoa. Não é você, mas é o amor de Deus. E às vezes, querido, quando nós paramos de apontar o que falta
e começamos a agradecer e elogiar o que tem, aquela pessoa é transformada pelo poder de Deus. Amém? Faça isso. Comece a engrandecer aquilo que se tem, porque todos nós temos algo de bom. Aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor, vamos ler alguns versículos de Jesus, para nós encerrarmos. Mateus 22. Meu Deus. 37. Jesus é interrogado a respeito dos mandamentos, da lei. E ele diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Porque toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. João 13. Versículo 34. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que o mundo vai reconhecer que nós somos cristãos? Como que o mundo vai reconhecer que nós somos de Jesus? Diga, por causa do amor. Não é porque você vai abrir a Bíblia, não é porque você vai dizer lá no teu serviço, né, misericórdia, glória a Deus, amém. Você deve ter uma linguagem do céu sem temor, e faça isso enquanto pode, por enquanto. Não é isso, mas é porque as pessoas precisam olhar em nós e perceber nas nossas reações, nas nossas atitudes, amor. Aquele seu colega de trabalho falhou com você, e você respondeu com amor. Te deu uma resposta dura e você reagiu com amor. Te prejudicou e você foi lá e fez o que era bom para ele. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dizer. Se nós não praticarmos isso dentro da nossa casa, que é mais fácil. Se nós não praticamos isso lá no nosso trabalho, que é necessário, amém? Senão você vai ser mandado embora. Nós não conseguimos praticar aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque lá na nossa casa é mais fácil, necessário. Lá no trabalho é necessário. Quantos aqui precisou ir no banheiro chorar diante de uma situação terrível no trabalho, de alguém que te fez muito mal e você precisou ir lá no banheiro chorar? Quem já fez isso aqui? Porque você precisa daquele trabalho, não é? Agora, se fosse na igreja, estou indo embora, quero mais saber, eu não mereço, que injustiça. Não é assim, irmãos? Porque na igreja é voluntário, porque na igreja é Jesus, porque na igreja é escolha, amar porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Lá no trabalho não tem escolha. Se eu não fizer o que é certo e me humilhar e me submeter, eu perco o meu trabalho. Lá em casa, se eu não suportar, eu posso perder a minha família. E por que na igreja nós não podemos suportar, se aqui é a família de Deus, a casa de Deus? Por que aqui eu não posso suportar? Por que aqui eu não posso ir para o banheiro lá no fundo chorar, enxugar as lágrimas e falar: Deus, louvado seja o teu nome, que tem me ensinado a suportar dores por amor a Cristo. Por que não, irmãos? Por que não? E o Senhor Jesus, João 13, 34, ele fala que quando nós amamos, nós mostramos Jesus sem pregação. Amém? Lá no meio da nossa parentela, pensa num lugar difícil, é a nossa parentela, não é? E lá nós precisamos
exercitar o amor. Eu vou te dizer, esposa, você precisa ajudar o teu esposo a exercitar amor com a parentela dele. Você, esposo, precisa ajudar a tua esposa a exercitar amor com a parentela dela. Amém? Porque senão nós vamos nos perdendo na essência do amor. Em João, no capítulo 10, Jesus fala sobre a videira verdadeira. E que tremendo que é isso. A videira verdadeira não, a videira, depois nós vamos ler. Ele fala sobre o pastor verdadeiro. E eu quero ler esse texto, porque eu acho tão lindo quando Jesus fala. E ele falando, parece que já está feita a pregação, já preencheu o nosso coração. Não é assim, irmãos? E ele diz assim, vamos ler esse texto com muito temor no nosso coração. E vamos receber desse amor de Jesus nessa noite. Jesus disse, eu afirmo a vocês, versículo 1, que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando eles as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz dele. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado que trabalha somente por dinheiro, por recompensa, ele não é pastor, e as ovelhas não são deles. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. E assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste curral. E eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Diga glória a Deus. Diga, Jesus é o meu bom pastor. Sabe, queridos, essa história que Jesus conta para ilustrar o amor sacrificial precisa ser um alerta para nós. Às vezes nós não percebemos que em alguns momentos da nossa história nós ocupamos o lugar do empregado. E o que ele quer dizer? Que o empregado não ama o suficiente para suportar as perseguições e as dores por causa do outro. Então ele vai embora, ele deixa. Mas ele diz, o pastor não, ele fica lá e ele sofre e suporta e dá a sua vida porque ele ama. Às vezes nós ocupamos esse papel do empregado dentro de casa e não amamos o suficiente para suportar o que precisa ser suportado.
e vamos embora. E deixamos a nossa casa perecer. Às vezes não vamos embora fisicamente, vamos embora emocionalmente. Deixamos de lado. Às vezes nós fazemos isso na igreja. Deixamos as ovelhas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Por causa das lutas, das preocupações, das perseguições, das tarefas e aquilo que Deus nos deu. Nós deixamos e ocupamos o lugar do empregado no nosso coração, na nossa atitude. E aquelas ovelhas estão perecendo, sofrendo lá fora, quem sabe no mundo, sem uma voz, porque diz que a voz da ovelha, né, que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Eu estava escutando uma história, eu queria ter achado para mostrar, mas eu não consegui. Um pastor de Israel falando porque o Senhor usa essa figura, porque Deus escolheu a figura da ovelha, né? Para ser um símbolo das nossas vidas e como funciona. Então ele diz que lá em Israel, até hoje é assim, os pastores precisam levar os seus rebanhos para um lugar que está verde, para elas pastarem, para um lugar de água. Então vai vários rebanhos comer naquele lugar, beber água, e elas se misturam ali, pastando. Mas no momento que precisa se voltar para o curral, voltar para a igreja, amém? Voltar para a célula. Então aquele pastor começa a fazer um som com a voz dele. Cantar, gritar, chamar. E uma das ovelhas que é dele começa a ouvir aquela voz que elas conhecem. E vão saindo do meio dos rebanhos. E vai seguindo aquele pastor. E vai atrás dele. E rapidamente o rebanho dele está formado de novo. Olha que lindo isso. Porque conhecem a voz do seu pastor. Mas se um outro começar a gritar, elas não seguem. Elas continuam pastando. Até que o seu pastor faça algum som e elas possam se mover do lugar. Deus nos escolheu para ser pastor nessa geração. Não pastor de nomenclatura, mas ser pastor lá na nossa casa, com uma voz que conduz para a eternidade, que conduz para o aprisco, que conduz para um lugar seguro, que gera pastagem, que gera águas. Quantos pais às vezes têm atitudes e comportamentos espirituais, ministeriais indevidos, e não conseguem perceber que elas estão conduzindo as ovelhas do seu rebanho para um lugar de morte, porque aquela ovelha está ouvindo a sua voz. Você é o guia na tua casa. E o Senhor Jesus, Ele diz: eu sou o bom pastor. E Ele hoje nos escolheu para ocupar esse lugar, amém? De sermos bons pastores aonde Ele nos enviar. E eu quero encerrar com o texto de Coríntios, 1 Coríntios 13. E é tão interessante que o amor, escute isso, o amor do tipo de Deus não tem nada a ver com o amor humano do homem. Porque se tivesse a ver, quem iria escrever esse texto de 1 Coríntios era o apóstolo João, amém? Porque ele é o apóstolo do amor. Mas o amor do tipo de Deus é uma revelação espiritual no nosso coração. Por isso que foi derramado pelo Espírito Santo. E quem escreve esse texto é um homem que, se nós fôssemos julgá-lo, nós diríamos: pensa num cara que não tem nada a ver com amor, né? Duro de palavras, julgava, exortava com severidade. Mas foi ele que escreveu. Por quê? Porque é para deixar muito claro que não é a nossa personalidade, que não é o amor natural, que não é aquilo que nós geramos por nós mesmos, mas é aquilo que é gerado pelo Espírito Santo em nós, amém? E é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas.
Então o apóstolo Paulo diz assim, todo o texto de Coríntios 13, mas no versículo 4 ele diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, porque o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas esse também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Qual é o amor de criança? Quando você corrige ele, o que ele fala para a gente quando nós somos pais? Te amo mais. Eu te odeio. Hã? Não é assim? Amor de criança. Baseado na circunstância, nos acontecimentos. Paulo falou, olha, quando eu era criança eu também amava assim. Ele está falando de criança espiritual. Que não suporta correção, que não suporta um alimento mais maduro, que não tem compreensão das coisas, não é verdade? Quando é criança, você fala assim para a criança, levanta que você precisa ir para a escola, está na hora. O que a criança fala? Eu não quero, eu estou com sono, não é assim? Mas quando nós somos adultos, o relógio desperta, o que nós fazemos? Porque quando eu era criança, eu vivia de acordo com os meus prazeres, mas agora que eu sou adulto, eu faço o que precisa ser feito, amém? E ele diz, mas agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Agora vemos como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Fique de pé, vamos orar. E o capítulo 14, o versículo 1 diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Eu vou te ensinar, né, o que eu tenho feito. Eu tenho orado muito a Deus e pedido que o Senhor me dê sabedoria para lidar com as coisas, porque nunca se viu um tempo